Bom, então recobrando aqui os conceitos que a gente estava colocando, né, a respeito da mecânica, que a gente pode entender então por meio dos estudos da mecânica geral. Nós temos que essa mecânica geral ela é subdividida em três partes de estudo, né? Nós podemos colocar primeiramente como sendo uma mecânica dos corpos rígidos, mecânica dos corpos rígidos, mecânica, vou colocar aqui mecânica dos corpos deformáveis e mecânica dos fluidos. A mecânica dos corpos rígidos, que é o nosso estudo na mecânica geral, ela vai tratar para nós desses corpos que estão em equilíbrio, que não tem interferência de corpos externos sobre os corpos que estão sendo calculados através de deformações. Ou seja, esse corpo rígido a gente ainda pode dividir ele em estático, ou a gente chama ele de dinâmico. Esse corpo estático é o mesmo que nós mensurarmos que as partículas desse corpo, elas não se alteram, ou seja, não tem interferência de tração ou compressão para esses corpos que estão sendo trabalhados. Eu vou analisar basicamente quais são as interferências da gravidade sobre ele, né? Transformando uma massa que seja em um peso, né, através da aceleração da gravidade, e quando ele é dinâmico, quando eu tenho movimentação. Mas no estudo da mecânica geral, nós vamos restringir a mecânica dos corpos rígidos quando esse corpo for estático. Mecânica dos corpos deformáveis, vocês vão estar analisando lá na parte de rema, em que vocês vão analisar de fato as deformações, os recalques que houver através da interferência dos corpos externos. E a mecânica dos fluidos, ela vai tratar a interação da água sobre um elemento, né, elemento peso, ou seja, um corpo rígido sofrendo interferências da água, tá? Então, dentro dessa estática da mecânica dos corpos rígidos, nós vamos estar trabalhando, então, aqueles conceitos de equilíbrio e corpo de 2 e 3 dimensões, tá? E quais unidades que a gente vai estar usando para trabalhar esses corpos rígidos aqui, então? Nós temos só uma recapitulação, né, que dentro do sistema internacional, nós temos, então, essas 7 unidades, essas 7 grandezas aqui que nós vamos estar trabalhando. O comprimento sempre em metro, a massa vai estar em quilograma, o tempo nós vamos trabalhar em segundos, a corrente elétrica, temperatura termodinâmica, e quantidade de matéria, nem intensidade luminosa nós não vamos restringir nesse estudo aqui, mas só para memorizar, então, para recapitular quais são as unidades internacionais desses sistemas. Coloquei uma observação aqui, ó, para os prefixos, ou seja, nós vamos estar trabalhando metro, massa e tempo, e nós vamos precisar trabalhar essas forças sempre trazendo os prefixos. Quem são esses prefixos? Lembram? Nós temos, então, que uma força que nós vamos conceituar, ela é dada em Newton, ok? Essa força que é dada em Newton, eu posso transformar uma massa, por exemplo, que é dada em quilograma, numa força peso, certo? Essa transformação eu vou fazer multiplicando a minha massa pela aceleração da gravidade, que nós vamos estar sempre trabalhando com 9,81 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, essa força que vai ser dada em Newton, veja bem, quem é essa força? Essa força, lá pela lei de Newton, também a gente vai considerar como sendo massa vezes a aceleração, certo? Então, eu vou ter quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que vai me resultar em uma unidade que é Newton. E essa força nós podemos expressar ela através dos prefixos. Quem são esses prefixos?
nós temos que são sempre potências positivas ou negativas, múltiplos de 3, onde nós vamos estar usando para expressar alguma numeração que seja grande ou que seja muito pequena. Então, só para a gente caracterizar e recobrar, nós temos 10 a terceira, que a gente define como sendo o quilo, certo? Então, eu posso expressar uma força em quilonewton, posso expressar 10 elevado à sexta em mega, ou seja, nós podemos expressar uma força em mega newton. O mega a gente vai restringir mais para tensões, tá? Usa-se mais para tensões. Nós temos 10 à nona, que nós vamos chamar de giga, então eu posso ter uma força em giga newton. E nós temos 10 elevado a 12, que nós vamos chamar de tera, que pode ser uma força em tera newton, ok? E eu posso trabalhar também com esses prefixos múltiplos de 3 à minha esquerda, ou seja, quando eu precisar contabilizar a minha potência, né, a minha notação científica, à esquerda. Então, nós temos 10 elevado a menos 3, que a gente chama de mili. Eu posso ter uma força em milinewton. Esse prefixo mili e o micro, que é o 10 a menos 6, a gente costuma expressar mais para variação de temperatura, ou seja, a dilatação térmica de um corpo deformável sempre é expressa nessa unidade aqui em micro, tá? Então, eu tenho micro, nós temos 10 a menos 9, nano, ok? Nano. E 10 elevado a menos 12, que nós temos o pico. Então, nós vamos trabalhar sempre com esses prefixos aqui, tá? Quando eu tiver potências positivas e quando eu tiver potências negativas. Lembrando que para expressar força em Newton, a gente vai trabalhar muito com esse elemento em quilonewton, ok? Então, os prefixos aí, só para dar uma recapitulada, nas nossas grandezas escalares. Então, a nossa grandeza escalar, eu posso ter, né, uma forma de vetor, só recobrando lá da geometria analítica, esse conceito com vocês não é novo, tá? E eu posso ter uma grandeza escalar expressa. Posso dizer que uma grandeza escalar é considerada o tempo, a massa, o volume, o comprimento, ou seja, tudo aquilo em que eu posso expressar somente por um número real. Lembra quando lá na geometria tinha-se, por exemplo, um vetor U escalar, olha a diferença do sinal, escalar o vetor V, por exemplo, esse produto me resultava, embora, por exemplo, eu tinha um vetor U, vamos considerar aqui que as componentes eram 2 e 1. O vetor V, as componentes eram 0 e 1. Quando eu escalo a minha grandeza escalar entre esses vetores, isso daqui me resulta em um número real, ou seja, eu vou pegar 2 e 1, as componentes para x e para y, e vou escalar com 0 e 1. Isso me resulta em quê? 2 vezes 0 é 0, mais 1 vezes 1, que é 1. Então, vai me resultar em um único número real. Quando a gente fala em grandeza vetorial, essa grandeza vetorial ela é expressa em forma de um vetor. Então, se eu ainda disser aqui nesse exemplo com vocês, agora eu vou mudar o sinal, vetorial, o vetor V, isso significa o quê? Que eu vou ter que multiplicar apenas as componentes que representam seus eixos cartesianos. Olha só, x com x e y com y. Então, eu vou ter 2 vezes 0, eu vou ter 0, vírgula, 1 vezes 1, eu vou ter 1. Então, esse produto vetorial me resulta em um vetor. O meu produto escalar me resulta em um único número real, ok? Lembrando o seguinte, e o que isso tem relação com a nossa mecânica geral? Bom, as grandezas vetoriais, vou colocar aqui, ó, grandeza vetorial, eu preciso denotá-la através de um vetor, ou seja, isso daqui é um ponto no meu plano cartesiano. Eu tenho uma componente para x e tenho uma componente para y. Eu posso ligar esses pontos e formar um vetor entre eles.
A minha grandeza vetorial, eu preciso de 3 características para que ela exista. Primeira característica, eu preciso da intensidade desse vetor. Intensidade. Eu preciso de uma direção e preciso, terceiro lugar, de um sentido. Ou seja, intensidade é o comprimento desse vetor. Qual é o tamanho desse vetor? A minha intensidade pode ser um vetor força, por exemplo. Qual é a direção, ou seja, qual é a orientação ou o ângulo que forma este vetor? E o sentido é dado pela ponta da seta. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu fiz com vocês, se eu for marcar esses pontos no plano cartesiano, olha só, eu vou ter uma componente em 0 para x e uma componente em 1 para y. Então, o meu ponto vai ser basicamente esse daqui. Se eu ligar os meus pontos, olha só, a minha ponta da seta vai para cima. O sentido eu posso dizer que é para cima ou eu posso dizer que é positivo, porque aqui acima da origem eu tenho os positivos, certo? Para minha ordenada. E eu posso ainda dizer o quê? Que a direção, ela tem direção, embora esteja em cima do eixo, eu posso dizer que ela está o quê? A 90 graus. Ou eu posso dizer que ela esteja em cima de algum desses parâmetros. Aqui nós temos 0, 90, 180, 270. Então, eu posso dizer que a minha orientação foi de quanto? Bom, eu tenho uma angulação específica. E a intensidade, qual que é o comprimento desse vetor? Se ele vale 1 e for um vetor força, eu posso dizer que esse vetor, essa força, vale 1 newton. Então, a intensidade desse vetor, ele é de 1 newton, ok? Então, aí as nossas diferenças entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. E essas grandezas escalares e vetoriais, na mecânica geral, a gente vai expressar através de 2 leis, que a gente chama de lei dos cossenos e lei dos senos. Então, considerando aqui basicamente, esse triângulo, olha só, ele tem vértices A, B e C. Eu tenho lados desse triângulo ABC. Formo aqui, tem um triângulo retângulo, né, que ele chamou aqui, que aqui tem uma hipotenusa A, que forma 90 graus com esse ponto H. E, através da lei dos senos e dos cossenos, a gente pode expressar o quê? Bom, se eu tenho, por exemplo, um triângulo, tá? Um triângulo, que eu tenho ângulos aqui, alfa, beta, gama, lados A, B e C, eu posso calcular 2 condições. Eu posso tanto descobrir qual é o comprimento desses vetores aqui, como eu também posso descobrir qual é o ângulo que forma entre esses vetores. Então, se eu fizer esses comparativos, ó, que o meu lado A está para o seno de alfa, sempre trabalhando com o lado oposto pelo vértice. Assim como o meu lado B está para o seno de beta, assim como o meu lado C está para o seno de gama. Então, sempre que eu tiver essas correlações, eu posso multiplicar aqui cruzado e encontrar ou o valor do vetor ou o ângulo que forma entre esses vetores, certo? Lembrando o seguinte, essa condição comparativa, eu posso subdividir isso daqui em 2 segmentos. Eu posso, por exemplo, eu posso conhecer essas características e desconhecer uma dessas duas, para que eu possa fazer a minha multiplicação cruzada. Ou seja, eu posso desconhecer mais valores na lei dos senos do que na lei dos cossenos. Veja bem, a lei dos cossenos fala o seguinte para mim, que um lado específico pode ser C, pode ser A ou pode ser B. Esse exemplo é genérico, ok? Eu tenho que esse lado é igual a minha raiz quadrada de um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado menos 2 vezes o lado A vezes o lado B vezes o ângulo que faz com o lado que eu conheço, que nesse caso que é o C. Olha só, tá vendo que o C está para o ângulo gama? Ou seja,
Para eu poder usar a lei dos cossenos, eu vou precisar conhecer todos os meus outros dois lados e eu preciso conhecer o ângulo que forma entre o meu lado de parâmetro. Já na lei dos senos, eu tenho mais flexibilidade para trabalhar, eu posso desconhecer mais lados. Esses termos, eles são independentes, eu posso trabalhar isso com o primeiro, posso trabalhar isso com o segundo e vice-versa. Já na lei dos cossenos, eu tenho maior restrição de análise, porque eu preciso desconhecer somente um dos lados.